Bom, pessoal, continuando o nosso debate sobre o problema mente-corpo, a gente analisou o problema, viu as três teses, dualismo, fisicalismo e a teoria do aspecto dual, ou dualismo de propriedade. Agora vamos ver aí os argumentos em favor da tese dualista. Primeiro a tese dualista, também conhecido como dualismo de substâncias. Ficou uma posição famosa com o filósofo francês René Descartes, mas defensores dessa posição tentam sugerir interpretações desde a antiguidade, desde mesmo de Platão, mas aí há um debate forte de interpretação sobre os pensadores gregos, então eu vou apresentar agora apenas a tese em geral. Vocês têm aí a noção histórica agora, barra os grandes, digamos assim, fundadores dessa posição. Primeiro, a tese dualista vai dizer que uma coisa é a consciência, a mente, a alma ou o espírito, e outra coisa completamente diferente é o cérebro ou o corpo, né? Ou mesmo a matéria. E especificamente como a gente está lidando com mente e com corpo, a gente vai analisar esse problema de duas coisas diferentes em relação a isso, né? Não vamos aqui abordar a tese geral sobre a existência de outras coisas além da matéria, nesse caso específico apenas a consciência, tá bom? Não vamos adentrar a noções sobrenaturais, etc., né? Do campo, por exemplo, da filosofia da religião. Isso a gente pode abordar mais profundamente em temas de filosofia da religião. A primeira grande intuição que pode ajudar a perceber, não é, a diferença de consciência e cérebro é o argumento da interioridade. Esse argumento também tem outro nome, é mais conhecido, né, mais famoso pelo argumento do como ser. O argumento do como ser. Esse argumento se popularizou com um artigo escrito por Thomas Nagel, o artigo Como Ser um Morcego. Nesse artigo, nós somos convidados a fazer a seguinte reflexão. Pense aí como é ser um morcego. E aí você pode, né, obviamente você vai pensar aí do que você estudou, né, nas disciplinas de biologia, sobre os animais. Aí você vai lembrar lá do que você estudou de morcego. Sei lá, como ser um morcego é a sensação de dormir de cabeça para baixo, né? Você não vai enxergar, você vai ter sua movimentação através de ondas sonoras, né? Você vai começar a pensar essas coisas. E obviamente, Thomas Nagel também pensa isso e continua convidando a gente a refletir um pouco mais. Na verdade, quando você pensa em como ser um morcego, eu não quero muito bem isso daí. Porque isso aí que você pensou e que a gente costuma pensar em primeira mão é como, para um ser humano, é ser um morcego. Né? Aí a questão mesmo mais de fundo é como é que é para o próprio morcego ser um morcego, né? Você começa então explode, né? A cabeça você começa a pensar sei lá, você começa a lembrar do Batman, né? Como é ser um morcego, é tipo Batman, né? Mas mesmo assim continua aí sendo como é ser um morcego para um ser humano, né? Aí você começa a pensar em ficção científica, uma entidade híbrida, você junta os genes de seres humanos com morcegos para tentar criar uma espécie híbrida. Ou você começa a pensar num ser humano que sei lá, é um metamorfo, né? Pensei como lobisomens, mas aí no caso é um morcego, aí um ser humano que começa a se transformar em morcego, e aí isso aí é como ser
seria esse como ser um morcego, mas é ainda mais profundo. Esses exemplos ainda não são esse como ser um morcego, porque ou eles se caracterizam em como é para um humano ser um morcego, ou como é para um híbrido ser parte humano, parte morcego. E o que é interessante é que mesmo que esse híbrido, no estágio que ele se transforma em morcego, parece que ele já não pode mais expressar para você como é ser um morcego. E é isso que esse raciocínio está querendo mostrar. Quando você reflete como é, de fato, ser um morcego, você não tem como saber isso. Essa informação sobre a realidade, ela parece ser inacessível a nós, seres humanos. Nós sabemos muita coisa sobre morcegos. Nós podemos fazer muitos testes e analisar sobre morcegos. Nós podemos, inclusive, analisar átomo a átomo de morcegos, molécula por molécula, né? Analisar os estados cerebrais de morcegos. A gente consegue todas essas informações objetivas sobre morcegos, mas a gente não consegue acessar a informação subjetiva sobre morcegos. Desse ponto de vista, o dualista afirmaria que os nossos métodos científicos e objetivistas, ou métodos físicos, dessa maneira, não nos coletam esse tipo de informação. Nós temos aí uma informação que não é tratável pela física, uma vez que o fisicalista sustenta que tudo que existe é tratável pela física. Essa coisa não deveria existir, mas nós sabemos que existe algo como ser um morcego, da mesma forma que existe algo como ser os nossos pais, como ser os nossos vizinhos, como ser o nosso conhecido, como ser um animal de estimação que a gente tem, mas a gente também não acessa essa informação de um conhecido nosso. Você pode escutar essa pessoa falar sobre a vida dela, você pode fazer um processo empático e pensar como você se sentiria naquela posição. Eu imagino que uma pessoa se sente assim, mas você não tem o acesso de como é ser aquela pessoa. Nem eu tenho acesso a saber como é ser você, e nem você tem como saber como é ser Marcos Caetano. Essa informação permanece inacessível, essa subjetividade diferente. Por mais aí um exemplo muito pitoresco, interessante, de Thomas Nagel, né? Por mais que você abra o cérebro do indivíduo, inclusive lamba o cérebro desse indivíduo, um cientista maluco fazendo isso, você lambendo o cérebro desse indivíduo não vai sentir o gosto que a língua daquele indivíduo está sentindo quando, por exemplo, toma um sorvete, né? Pense aí que você não sabe, por exemplo, como é ser o meu amiguinho aqui, o Marvin, né? Obviamente ele também não sabe como é ser eu mesmo, né? O que este argumento mostra? Que a interioridade dos estados subjetivos, que são a natureza da consciência, é diferente da interioridade do cérebro. Você pode abrir o cérebro do indivíduo, mas olhando para o cérebro do indivíduo, olhando lá todas aquelas informações, aquelas imagens, quando você bate lá a chapa do cérebro do indivíduo, você não vai, por exemplo, encontrar a informação que a crença que esse indivíduo tem que Fortaleza é a capital do Ceará, ou que Brasília é a capital do Brasil. Você vai abrir o cérebro, mas não vai encontrar esse estado psicológico, esse estado de consciência deste indivíduo. Você abrindo o cérebro não vai encontrar a paixão que este indivíduo tem por outra pessoa, ou o cheiro da rosa, ou o gosto da sopa.
você não encontra isso. Isso tudo está aí num conjunto de experiências subjetivas da consciência do indivíduo. E a gente tem, uma vez que a gente tem uma interioridade diferente, parece que quando você abre o cérebro, você não abre a consciência. Por quê? Porque cérebro e consciência são coisas diferentes. Você tem aí pelo menos uma propriedade que são diferentes entre o cérebro e consciência. A consciência possui propriedades fenomenológicas ou subjetivas e o cérebro não possui isso. O cérebro possui sinapses, o cérebro possui neurônios, o cérebro possui hormônios, o cérebro possui reações químicas e a consciência não possui isso. A consciência não tem neurônio, a consciência não tem reação química. São duas coisas distintas. E aí um outro argumento que é utilizável, né? Você utiliza aí dois princípios de Leibniz, um grande filósofo e matemático da modernidade também. E Leibniz tem os seguintes princípios: o princípio da indiscernibilidade dos idênticos, é um nome, né, assustador, assombroso, mas é bem simples. E o outro princípio, que é o reverso, que é a identidade dos indiscerníveis. O que esses princípios dizem? Ora, se você está dizendo, né, que existem idênticos na realidade, vamos supor que você diz A é igual a B, né, você comenta algo desse tipo. Se são idênticos, então são indiscerníveis. Você não vai poder encontrar nenhuma propriedade em A que não exista em B. Todas as A e todo B, se eles são idênticos, se eles são iguais, possuem as mesmas propriedades, né? E aí quando alguém afirma, por exemplo, amor é uma reação química do cérebro. Então, todas as propriedades que existem em reação química do cérebro, né, a reação química X, devem existir no amor. E todas as propriedades do amor devem existir na reação química X. O que é interessante é que quando você vai lá analisar a reação química X, você não encontra a sensação de paixão do amor. Quando você vai lá analisar o amor, você não encontra nenhuma reação química. Quando você vai analisar a sensação do amor, você não encontra essas coisas, né? Aí, nesse caso, a consciência é da mesma maneira. Existe uma propriedade na consciência, que é essa propriedade fenomenológica, subjetiva, que, em termos filosóficos, um termo técnico utilizado, né, o quale, que é de qualidade no latim, e no plural, qualia, que são essas sensações, por exemplo, a sensação do vermelho, a vermelhidão do vermelho, né, quando você experimenta, ou o azedo, né, do azedo, digamos assim, quando você prova. Esses estados, essas propriedades, você não consegue elencar, né, mostrá-las aí numa análise físico-química. E uma vez que coisas idênticas são indiscerníveis, você não pode discernir, mas se você consegue discernir consciência de cérebro, então é porque não são idênticos, são duas coisas diferentes. E aí, o reverso, você também já pode obter a identidade dos indiscerníveis. Se alguma coisa na realidade é indiscernível, se cérebro e consciência você não conseguisse discernir de maneira nenhuma um do outro, então é porque era um só. Ora, mas como você consegue discernir, então é porque são duas coisas, né? E nesse ponto de vista a gente tem aí outra fortíssima argumentação em favor do dualismo. Se você quiser dizer que o dualismo é falso, por exemplo, se você quiser ser um fisicalista, de dizer que cérebro e consciência são iguais, você vai ter que mostrar como é que naquela sinapse você encontra a crença do indivíduo que Fortaleza é a capital
do Ceará, não é? Ou o reverso, como na crença desse indivíduo que Fortaleza é a capital do Ceará, você encontra a sinapse. Isso parece, como vocês podem perceber, uma tarefa talvez inglória, né? Isso é o que o dualista utiliza em favor da sua argumentação. Nós temos aí os dois grandes argumentos, né? O argumento da interioridade, exemplificado como é ser um morcego, e o argumento que mostra propriedades distintas, né, das coisas, ou a indiscernibilidade dos idênticos, né, um princípio de Leibniz, princípio matemático, inclusive. Bom, pessoal, a gente no próximo vídeo continua vendo as próximas posições. Por aqui a gente termina o dualismo.